Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este Lado a Lado. Sabe aquela caneca de leite bem quentinho que você toma todas as manhãs? Que delícia, né? Mas nem todo mundo pode ter esse mesmo prazer por conta da intolerância à lactose. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fica aqui comigo que hoje eu converso com o nutricionista Henrique Moraes. Bem-vindo, Henrique. Obrigado, Mirna. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui conversando com você. Espero poder passar um pouquinho de conhecimento aí para o pessoal que está nos assistindo. Então, Henrique, essa intolerância à lactose, o que ela é? Uma doença? É uma alergia? O que é intolerância à lactose? Na verdade, a intolerância à lactose ela é como se fosse uma certa carência, uma deficiência, né? Então, imagine que a lactose, que é o carboidrato presente no leite, ele precisa ser dividido para que a gente tenha uma boa digestão dele, né? Dividido em duas moléculas. Por ser uma molécula grande, um carboidrato complexo, a gente precisa dividi-la em glicose e galactose, né? E essas pessoas que têm intolerância à lactose, elas têm justamente essa dificuldade e essa falta dessa divisão por uma falta de uma presença de uma enzima chamada lactase, né? Então, aí sim acaba ocorrendo a intolerância à lactose, né? Então, não é nem uma alergia e nem uma doença, é uma carência do próprio organismo. Exatamente. Às vezes por ordem genética, às vezes por ordem primária ou secundária, que acaba se desenvolvendo ao longo da vida, né? Mas não é uma doença, a pessoa não fica refém de uma medicação, por exemplo. E a intolerância à lactose, ela atinge mais algum tipo de pessoa ou não? Em crianças é um pouco mais raro, né? Só quando é realmente de ordem genética, daí a criança já nasce com essa incapacidade, com essa falha, né? Então ela já nasce sem a produção adequada dessa lactase, que é essa enzima que faz a quebra da lactose, né? E aí logo quando o bebê já é diagnosticado isso, e a gente faz a troca, né, daquilo que é o leite materno, que até os 6 meses é só o consumo de leite materno, por uma fórmula, né? Mas é mais comum com que a gente veja esse desenvolvimento da intolerância à lactose com o passar dos anos, né? Então, ali da fase da adolescência para o início da vida adulta e um pouco mais para frente também as pessoas começam a desenvolver mais, né? Existem algumas culturas, alguns povos que não têm geneticamente essa produção da lactase de maneira muito presente, por conta da cultura alimentar mesmo de anos passados, né? Dos ancestrais. Então você pega, por exemplo, os povos asiáticos, não são povos que têm o hábito de consumir muito leite, né? Então ali, aquele povo que já tem essa falta da presença da lactase, porque é como se fosse por demanda, né? Então se você não consome muita lactose, você deixa também de produzir de maneira adequada essa enzima lactase. Então, o leite de vaca, ele não é um vilão, né, Henrique? Não, pelo contrário. O leite de vaca, inclusive, é um alimento muito completo, que deveria fazer parte da nossa rotina alimentar, né? Então, ele tem ali a presença dos 3 macronutrientes, que é a proteína, o carboidrato e a gordura, né? E este carboidrato que é a lactose. Hoje em dia a gente vê muito dessa questão de tal alimento é o vilão, tal alimento é inflamatório, né? Assim como era, a gente estava conversando antes aqui da gravação, né? Assim como era o ovo antigamente. Sim. Né? Então, mas isso não deve ser levado em conta, porque ele não é inflamatório, como dizem por aí, enfim, né? É claro que essas pessoas que têm a restrição devem tomar alguns cuidados com a dieta, mas caso você não tenha nenhuma restrição alimentar, nenhuma restrição à lactose, você pode consumir tranquilamente. E como que é feito o diagnóstico da intolerância à lactose? Porque como me parece um assunto meio em moda até, as pessoas já falam que tem intolerância e nem foram consultar um médico, né? Como que se faz esse diagnóstico? Hoje em dia esse é um assunto muito comum, né? Mas pouco compreendido de fato, né? Então a gente tem da prática clínica umas maneiras de analisar se você realmente tem intolerância à lactose. Primeiro, a análise dos sinais e sintomas que o seu corpo começa a apresentar. Então, falta de digestão, né? Dificuldade para digestão, dores abdominais, desconforto, distensão abdominal, às vezes uma alteração na função intestinal. Então, em alguns indivíduos pode prender um pouco o intestino, em outros pode soltar um pouco. Tá? Mas normalmente a gente faz essa análise dos sinais e sintomas que o corpo apresenta, né? E aí, com uma análise completa, você consegue já ter um bom diagnóstico. Claro que seria interessante também a gente fazer os exames que hoje a indústria farmacêutica consegue realizar, né?
que são exames que vão comprovar se você tem. Então, por exemplo, como eu falei, que a lactose ela precisa ser quebrada em 2 moléculas menores e uma delas é a glicose. Um desses exames o indivíduo ele consome uma dose de lactose e aí se ele tiver com a glicemia alterada, significa que ele está fazendo a quebra dessa molécula, né? Então, esse é um dos exames. O outro é pela presença do hidrogênio no ar expirado. Então, tem algumas maneiras da gente fazer isso, mas usualmente é mais análise de sinais e sintomas mesmo que o corpo começa a apresentar, né? E quem é que faz esse diagnóstico? É o médico, é o nutricionista ou outros profissionais? Pode ser o nutricionista através dessa análise de sinais e sintomas. Então hoje a gente tem essa capacidade, mais recurso para ter essa análise, né? Médico clínico geral, médico endocrinologista, gastro, enfim, tá? Médico tem a sua capacidade também para fazer essa análise, né? Então, mas no consultório a gente já consegue ter uma boa noção se a pessoa já tem a intolerância ou se há alguma disfunção, alguma desbiose intestinal, alguma coisa do tipo que possa estar dando para ela alguns sintomas parecidos e aí ela tem essa falsa ideia de que tem a intolerância à lactose. Tá? E nas crianças, o diagnóstico é feito da mesma forma? Na verdade é mais assim, nas crianças, como eu falei, é um pouco mais raro, né? Então a gente tem porque existem 3 tipos de intolerância à lactose, né? Uma delas é de ordem genética. Então a criança já nasce com essa falha na produção dessa enzima, né? Que é a lactose. Ela não quebra. Exatamente, ela não quebra a molécula de lactose. Então ela já apresenta ali logo nos primeiros meses, nos primeiros dias de vida, né? Essa dificuldade da digestão da lactose e aí já é trocado a leite materno pela fórmula, né? Então já é observado isso logo no começo. Normalmente o desenvolvimento da intolerância à lactose acontece depois de alguns anos, né? Então você começa a reduzir aquilo que é a produção da enzima lactase pela redução do consumo da lactose, né? Então, quando ainda criança, 2, 3 anos, ainda tem um frequente consumo de leite, né? Então ele passa a ser um alimento complementar daquilo que é a alimentação do bebê, da criança, né, do indivíduo, tá? Então, depois de um tempo que o leite passa a ser um pouco mais raro ou restrito na nossa alimentação, que a gente começa a ter essa diminuição na produção da lactase, né? Como eu falei, ele é por demanda. Então, se você consome pouca lactose, você vai acabar diminuindo um pouco a produção da lactase também. Então, como é que é o tratamento da intolerância à lactose? Vai tirando completamente o leite da dieta da pessoa ou ainda deixa alguns produtos derivados do leite? Hoje em dia no mercado, Mirna, a gente tem algumas opções de leite, né, laticínios, derivados do leite, que são sem lactose. Então eles pegaram basicamente esses produtos à base de leite, né, e adicionaram essa enzima, né? Só que esses produtos, até por conta de temperatura, né, de armazenamento, muitas vezes essa enzima ela perde um pouco da sua eficácia. Então, às vezes, mesmo os produtos sem lactose, para os intolerantes, pode gerar algum tipo de restrição se consumir em excesso, né? Então, acho que assim, o ideal é a gente não fazer nenhuma restrição radical. Claro que você deve evitar, se você tiver realmente esse diagnóstico de intolerância à lactose, você deve evitar aquilo que é o consumo em excesso. Você pode priorizar esses alimentos que são derivados do leite sem lactose e naquelas ocasiões onde a gente não tiver muita saída, né? Então, num aniversário, onde a gente vai comer uma pizza, por exemplo, ou um alimento ali, ou algum doce que tenha presença de leite, que tenha lactose, você tenha a chance hoje de consumir a enzima lactase de maneira suplementar. É um comprimido? É como se fosse uma pastilha, né? Então, um suplemento que hoje a indústria farmacêutica brasileira já produz isso, né? E você tem essa possibilidade de consumir esse suplemento que vai fazer essa quebra da lactose para você e não vai te dar aqueles desconfortos, aqueles sintomas depois que não são interessantes, né? Que não são agradáveis. E Henrique, no mercado a gente tem vários produtos prontos que contêm leite, né? Sim. É importante analisar ali no produto, né? na descrição do produto, nos nutrientes. Muito importante. Uma dica bem legal para o pessoal é sempre realmente dar uma lida na lista de ingredientes de cada alimento que vocês forem comprar, né? Então, a lista de ingredientes muitas vezes ela é mais importante do que a tabela nutricional, né? Principalmente para os intolerantes. Hoje a Anvisa ela colocou algumas regras, né, de rotulagem, que a embalagem dos produtos elas contém essas informações
de maneira mais destacada, né? Então, contém lactose, contém glúten, alto em açúcar, né? Alto em gorduras, exatamente. Então, hoje nos produtos industrializados você já encontra essas informações ali na embalagem. Só que é muito importante realmente dar uma lida na lista de ingredientes. Inclusive, a lista de ingredientes, ela sempre é em ordem decrescente. Então, o primeiro ingrediente que está naquela lista, né, daquele produto, é sempre o ingrediente que vai ter em maior proporção ali naquele alimento, né? Então, se por exemplo tiver o leite num dos últimos ingredientes ali, né, apenas por um detalhe, um preparo, alguma coisa do tipo, significa que a proporção que você vai ter de uma possível presença de lactose ali é uma proporção baixa. Então, para as pessoas que têm níveis de intolerância à lactose mais suaves, pode não ter nenhum tipo de desconforto depois, né? E o leite é uma fonte de cálcio, uma fonte forte de cálcio, digamos assim, né? E quando você tira o leite de vaca da alimentação, o que pode substituir no sentido de repor esse cálcio no organismo? A gente tem alguns alimentos hoje, Mirna, que podem ser utilizados, né? Claro que talvez não na mesma proporção de cálcio que o leite nos oferta, né? Mas alimentos fontes de cálcio são alimentos verdes escuros, então vegetais verdes escuros, né? Algumas oleaginosas, algumas leguminosas estão do grupo do feijão, oleaginosas do grupo das amêndoas, castanhas, tá? Então esses alimentos, e aí a importância, né, de um profissional da área da saúde, né, para poder calcular isso para você, para poder fazer essas trocas na tua alimentação, sem que você tenha a dificuldade em bater essas quantidades que você precisa por dia. E aí, em último caso a pessoa, por exemplo, não consiga uma boa adaptação da dieta, né, então não goste, por exemplo, desses alimentos que são fonte de cálcio, no último caso a gente tem a opção também da suplementação. Mas de fato eu acho interessante às vezes a gente consumir alguns alimentos que são laticínios, né, que são derivados do leite, que têm a presença de cálcio, mesmo que sejam na verdade sem lactose, né? Então, iogurtes, por exemplo, leite fermentado, coisas desse tipo. Hoje a gente já encontra opções sem lactose, né? E aí a gente tem opções de leite derivados de vegetais também. Então, dá pra gente contornar bem isso na prática clínica. Você falou aí numa questão anterior que existem níveis, né, de intolerância. Então a pessoa pode ter uma intolerância leve. Porque na verdade, como eu estava falando, né, existem 3 tipos. Então, um de ordem genética, que a pessoa nasce com essa insuficiência da produção da enzima da lactase. Seria uma intolerância grave, digamos. Exatamente. Então essa pessoa realmente, quando for consumir algum produto que tem lactose, só consumindo a enzima lactase junto, né, da maneira de suplemento, para conseguir fazer essa quebra. E as outras duas são de ordem primária e ordem secundária, né? Então a ordem primária é aquela que eu falei, né, que ao longo dos anos a gente vai diminuindo a produção da lactase, né, da enzima da lactase para fazer a quebra da lactose. Então a gente acaba tendo dentro disso alguns níveis que você consegue, por exemplo, fazer um consumo de um produto com lactose e não ter nenhuma reação, né? E aí, se você já tem uma produção muito baixa da enzima, provavelmente você vai ter reações maiores, né? E de ordem secundária é quando a gente tem alguma disfunção fisiológica. Então vamos supor que você tenha, por exemplo, algum problema intestinal, né? Eu tô com doença, eu sou celíaco, né? Eu tenho doença celíaca, que é a intolerância inicial ao glúten, exatamente. Ou doença de Crohn, por exemplo. Então são doenças que alteram aquilo que é a sua flora microbiana, né? Então isso altera aquilo que é a tua capacidade de digestão a nível intestinal, e aí consequentemente uma das coisas que acaba sendo afetada também é a digestão da lactose, né? Então isso é uma coisa muito importante, porque essa pessoa pode não ter de fato intolerância à lactose, só que outros problemas podem desencadear isso, né? Então é por isso que é importante o diagnóstico, né? Henrique, eu vou pedir para você repetir a lista de sintomas da intolerância à lactose, porque se alguém estiver nos assistindo e tiver na dúvida aí de procurar um profissional ou não, pela lista de sintomas vai poder detectar se está na hora de procurar um profissional ou não para ver essa intolerância à lactose. Vamos lá, os sintomas mais comuns são distensão abdominal, né? Então aquela sensação realmente de estufamento quando você faz o consumo de algum produto com lactose, né? Então você usou o exemplo do leite quentinho de manhã, né, na abertura, isso é uma coisa que é muito do brasileiro, né, de consumir o leite pela manhã junto com o café. Então se você se sente estufado depois, pode ser um pequeno sinal, né? Presença de flatulência,
né? Então gases em quantidades elevadas, isso pode também estar relacionado com a falta da digestão dessa lactose, né? Dores abdominais e principalmente também a alteração na função intestinal. Então em alguns indivíduos pode ter o intestino mais constipado, em outros pode acabar soltando um pouco mais, ter diarreia mesmo. Quer dizer que pode fazer os dois efeitos, prender ou soltar o intestino. E aí vai muito daquilo que é também o estilo de vida do paciente, né? O estilo de vida daquele indivíduo. Então, se é um indivíduo, por exemplo, que se alimenta bem, que se hidrata bem, que faz um exercício físico, né? Tem a saúde intestinal, a flora microbiana bem adequada, isso pode não ter uma alteração muito grande na função intestinal dele. Só que em alguns outros indivíduos que a alimentação já não é muito adequada, né? Que o estilo de vida ele é inflamatório, a pessoa sedentária, e pode acabar alterando mais o intestino principalmente. Henrique, deixa aqui seus endereços digitais, o endereço que você atende, né, para que as pessoas possam te procurar se quiserem. Hoje em dia eu uso mais o meu Instagram, que é Henrique Moraes _Nutri, né? E lá no meu Instagram você tem um link na minha biografia ali, que você é direcionado diretamente para o meu WhatsApp do consultório, para a gente fazer os agendamentos, esclarecimento das dúvidas, e ali eu faço esse acompanhamento diário com os meus pacientes, né? Então, caso o pessoal tenha interesse em agendar uma consulta, pode acessar esse link direto no meu Instagram. Inclusive, ali no Instagram, você dá umas dicas de nutrição, né? Eu costumo postar, assim, deveria até postar mais, né? Mas eu costumo postar algumas dicas ali no meu Instagram. Eu atendo, assim, várias modalidades, eu diria, né? Minha especialização é na área esportiva, né? Nutrição esportiva e estética, mas atendo também pessoas idosas, crianças, adolescentes, né, que querem uma melhora na qualidade de vida, melhorar o bem-estar, né? E a gente costuma dizer que quando você leva um estilo de vida saudável, né, o físico em si, que é o que muitas pessoas buscam, melhora no físico, ele acaba sendo uma consequência, né? Então eu tenho também esse intuito, né, de atender o máximo de pessoas, e hoje a gente tem também essa liberdade de fazer os atendimentos online, né? Então depois da pandemia isso foi liberado, né, pelo CFN para a gente fazer os atendimentos online, até por conta, né, do distanciamento, que naquele momento era essencial, e aí isso depois acabou sendo uma coisa que se manteve, né? Então hoje a gente tem essa liberdade de fazer os atendimentos online, a avaliação física ela é feita de uma maneira diferente, né? Mas a gente tem também os atendimentos presenciais. Henrique, muito obrigada pelas todas essas informações que você nos trouxe aqui. Eu que agradeço, Mila. Obrigado pelo convite, viu? Pela oportunidade de estar aqui tentando esclarecer um pouquinho desse assunto para o pessoal, e até uma próxima, né? Volte outras vezes com outros assuntos, certeza. Tá bom? Vamos marcar. Muito obrigado. Viu? E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Semana que vem eu tô de volta.